Olá, pessoal! Hoje vamos começar a primeira parte sobre ligações químicas, ok? Vamos estar falando a respeito da regra do octeto, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, ok? Então vamos lá. Ligações químicas. O que são as ligações químicas? Ligações químicas são forças que vão manter os átomos unidos, ok? Esses átomos, quando eles se unem, eles podem formar moléculas através de ligação covalentes, pode formar agrupamento de átomos, como na ligação metálica, ou podem formar sólidos iônicos, como na ligação iônica. Então, ligação química, ela sempre vai acontecer através da união de átomos, ok? Então, a gente vai estar vendo esses três tipos de ligação, ligação iônica, covalente, metálica, mas antes disso, vamos relembrar a regra do octeto, ok? O que é a regra do octeto? A regra do octeto, gente, ela foi baseada em observações do Lewis, do Kozel, a respeito do comportamento, tá, dos gases nobres. Que comportamento é esse dos gases nobres que a gente está falando? Os gases nobres, como a gente sabe, eles possuem uma estabilidade, ok? Ou seja, eles não reagem com outros elementos. Eles são estáveis, com 8 elétrons na última camada. Então, eles chegaram à conclusão que esses 8 elétrons que os átomos dos gases nobres tinham na última camada que garantia a estabilidade. Disso surgiu a regra do octeto, tá? Que um elemento, para ter a mesma estabilidade que um gás nobre, ele teria que ter 8 elétrons na camada de valência. No caso do hélio, ele é uma exceção, tá? Ele fica completo com 2, porque ele só tem a camada S. Então, dessa mesma forma que o hélio, a gente tem o hidrogênio, o lítio e o berílio, que ficam completos com 2 elétrons. Os demais vão ficar completos com 8. A regra do octeto, ela possui algumas exceções, tá? Como o nitrogênio pode fazer ligações com número ímpar de elétrons. Alguns elementos podem ter expansão do octeto, outros têm uma contração do octeto, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente não vai focar nas exceções. A gente vai focar na regra. Então, um elemento, para ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Então, inicialmente, a gente vai estar falando da ligação iônica. O que é a ligação iônica? A ligação iônica, dos 3 tipos de ligação que a gente vai estar falando, ela é forte, tá? Uma das mais fortes. Ela é a mais forte junto com a metálica, tá? Mas a mais forte de todas é a iônica, porque a iônica ela é baseada em atração eletrostática. O que significa dizer isso? Significa que eu vou ter sempre uma carga positiva e uma carga negativa. A carga positiva vão ser os cátions e a carga negativa vão ser os ânions. Então, a ligação iônica, gente, ela é baseada na transferência de elétron. Então, eu sempre vou ter um elemento que vai doar elétron, que é o cátion, e outro que vai estar recebendo esse elétron, que é o ânion, ok? Então, um exemplo que eu estou colocando aqui é um que todo mundo conhece, que é do sal. O sódio, ele tem 11 prótons. Então, essa aqui é a distribuição eletrônica dele. Você tá vendo que na última camada ele só tem um elétron? Enquanto o cloro, na última camada, ele tem 7. Então, ambos, para ficarem estáveis, gente, eles precisam ter 8. Só se o cloro tem 7, é muito mais fácil para ele ganhar 1 e ficar com 8. E para o sódio, que tem 1, é muito mais fácil para ele perder esse 1 que ele tem, porque na hora que ele perde, olha a camada interna dele aqui, ó. A camada interna dele tá com quanto? Tá com 8. Então, ambos ficam completos. Então, o que acontece? O sódio, ele pega esse 1 elétron da última camada dele e transfere pro cloro. Quando ele transfere esse elétron pro cloro, o que vai acontecer? Sódio vai ficar positivo, porque se deu esse elétron que ele tinha na camada de valência, e o cloro ganhou um elétron a mais e ficou o quê? Negativo. Essa fórmula que você está vendo, gente, é chamada de fórmula de Lewis. A gente usa muito a fórmula de Lewis para representar os compostos, tá? Então, a fórmula de Lewis é a fórmula que representa, tá, os elétrons que o elemento tem.
Agora, se eu quisesse só mostrar a fórmula iônica, é só colocar Na. Vamos para mais um exemplo. Cálcio e oxigênio. Cálcio, ele é um elemento que está lá na família 2A da tabela periódica. Então, se ele é da família 2A, ele vai ter o quê? 2 elétrons. Oxigênio, um elemento da família 6A, o grupo 16. Se ele é da 6A, gente, ele tem quantos elétrons na última camada? 6. Então, o que vai acontecer? Você tem um elemento que tem 2 elétrons na última camada. Então, para o cálcio, é muito mais fácil para ele ceder esses 2 elétrons para o oxigênio. E o oxigênio vai ficar completo. E a camada interna que o cálcio tem, gente, ela vai ficar completa também. Então, ambos vão ficar completos. Então, como o cálcio transferiu 2 elétrons para o oxigênio, o cálcio vai ficar com carga o quê? Mais 2. Tá meio esquisitinho aqui, mas isso aqui é um mais 2, tá? O cálcio fica com carga mais 2. E fica sem nenhum elétron, porque ele cedeu os 2 elétrons que ele tinha. O oxigênio ganhou os 2 elétrons aqui, ó. Quando o oxigênio ganhou os 2 elétrons, ele ficou com carga o quê? Menos 2. Importante, gente, essa carga mais 2 menos 2 é o que cada elemento, tá, ganha ou recebe. Se eu tivesse 2 cálcios, continuaria sendo mais 2, ok? Então, essa fórmula aqui é a fórmula de Lewis, tá? E se pedisse só para você desenhar como é composto, só isso aqui, ó, CaO, ok? Vamos pro próximo. Alumínio e oxigênio. Aqui o alumínio e oxigênio, eu vou estar mostrando 2 metodologias diferentes, ok? Alumínio, família 3A, ou grupo 13, então ele tem o quê? 3 elétrons na última camada. Oxigênio, família 6A, ou grupo 16, tem 6 elétrons na última camada. Então, eu tenho alumínio com 3, oxigênio com 6. Oxigênio, para ficar com o octeto completo, ele só precisa de quantos? De 2. Alumínio não tá com uma elétron aqui, gente? Ele pode ficar com esse elétron sobra não, porque ele fica instável. O que ele faz? Ele doa esse elétron para outro oxigênio, tá? Ele transferiu esse elétron. Só que aí o oxigênio agora que precisa de mais um, né? Então, eu preciso de quê? Outro átomo de alumínio. Outro alumínio transferiu para oxigênio. Tá completo o oxigênio? Sim. O oxigênio tá completo. E alumínio? Não ficou com 2 elétrons? O alumínio, do 1, ele já tá instável. Então, ele vai ficar com esses 2 para manter a instabilidade? Não. Ele transfere para outro átomo de oxigênio. Então, aqui eu tenho 2 alumínios doando e 3 oxigênios recebendo. Então, como é que fica a estrutura? Ó. Alumínio, cada alumínio doou quanto? Cada alumínio doou 3. Ok? Quantos alumínios participaram? 2 alumínios participaram. Quanto cada oxigênio recebeu? Cada oxigênio recebeu 2. Negativo, recebe, positivo, doa. Quantos oxigênios participaram? 3, tá? Então, a fórmula de Lewis é Al2O3, tá? Você poderia, gente, só... Se eu te pedir só a proporção, tá? É Al2O3. Só isso, ok? Outra forma que eu vou ensinar você aqui de fazer, tá? Mesma coisa. Se ele quiser só que você fale a proporção que tem entre cátion e ânion, é simples. Alumínio. Cada alumínio não tem 3? Quem tem 3 o quê? Doa. Então, a carga do alumínio fica o quê? Alumínio mais 3. O oxigênio não tem 6? Então, o oxigênio recebe. Cada oxigênio recebe quanto? Menos 2, não é isso? Então, cada alumínio tem 3 elétrons na última camada, então ele doa 3, ok? Cada oxigênio tem 6, ganha 2, correto? Correto até aí, né? Então, o que a gente pode fazer para chegar na fórmula, na proporção, sem precisar fazer tudo isso aqui que eu fiz? Se você precisar desenhar isso aqui. Tá? Você vai pegar o expoente do alumínio, ok? E vai levar esse expoente como índice para o oxigênio. E a mesma coisa você vai fazer com o oxigênio. Você vai pegar... Eu vou pegar aqui o expoente, vai vir para cá, ok? Esse expoente vai vir para cá. Quando isso aconteceu, ficou o quê? Al2
O3. Então, ficou o que, gente? Al2O3, ok? Então, se pedir para você simplesmente... eu quero saber a proporção. Você faz isso. Pega o que? Expoente de um, leva como índice do outro, expoente de um, expoente do outro, vira índice, ok? Só você fazer essa troca aí, ok? Então, a ligação iônica tem algumas características e, relembrando um detalhe, ligação iônica sempre vai ser entre metal e não metal, o metal e a metal que é a mesma coisa, tá, gente? O metal mais hidrogênio, ok? Metal mais hidrogênio também forma uma ligação iônica, tá, gente? Então, eu tenho um metal que sempre doa, tá? Que tem a tendência de doar. Então, os metais, como eles têm tendência de doar, eles vão formar o quê? Os cátions, que são os elementos que têm a carga positiva. E os não metais, que são os elementos que recebem, quem recebe sempre tem a carga negativa, não é isso? E formam os ânions. Então, numa ligação iônica, gente, ela acontece através da transferência, tá? Então, sempre vai ter alguém doando sempre vai ter alguém doando e alguém recebendo, tá? Então, acontece através da transferência. Tá muito bonito isso não, né? Mas acontece através da transferência, ok? O que acontece em composto iônico? A temperatura ambiente, tá? Ou na CNTP, você vai ouvir falar isso muito, CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, que é 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Então, na CNTP, os compostos iônicos, eles vão ser todos o quê? Sólidos. Por isso que eu tô falando de sólido iônico aqui. Então, quais são as características dos compostos iônicos a 25 graus? São sólidos, ok? Então, quando eles são no estado sólido, gente, acontece isso aqui que tá mostrando pra vocês. O que é isso? Eu sempre vou ter uma carga, igual que eu tenho essa carga positiva, tá vendo? Eu tenho uma carga positiva rodeada por cargas negativas. Da mesma forma que as cargas negativas estão rodeadas por cargas positivas. Então, o sólido, ele é todo organizado, tem toda a sua rede organizada através de forças eletrostáticas entre cargas positivas e negativas. Então, por isso que o sólido iônico, gente, por isso que a 25 graus ele é sólido, tá? Por causa dessas forças atrativas entre os seus cátions e seus ânions. Aí, o que acontece? Se o elétron, tá, ele tá preso, ele não tem mobilidade. Se ele não tem mobilidade, ele não tem condutibilidade elétrica, ok? Para um composto conduzir corrente elétrica, é necessário que os elétrons estejam livres. O elétron precisa ter mobilidade. Então, quando o composto iônico está no estado sólido, o elétron não tem mobilidade. Tudo bem? Tá aí? Outra característica dos sólidos iônicos: altos pontos de fusão. Por que tem alto ponto de fusão, gente? Como ele é baseado, tá, em forças eletrostáticas, é isso que mantém o sólido unido. Para eu quebrar essa força eletrostática, eu preciso fornecer muita energia. Quanto mais energia eu preciso fornecer para separar, mais alto é o ponto de fusão e ebulição, tá? Então, o ponto de fusão ele é alto porque, devido às forças eletrostáticas, eu preciso fornecer uma quantidade de energia maior para separar esses elétrons. Solubilidade. Compostos iônicos, eles possuem alta solubilidade em solventes polares, em água. Então, vamos falar em água que é mais fácil para todo mundo. Porque sólidos iônicos, gente, eles têm uma solubilidade alta em ága. Quando eu pego, por exemplo, NaCl, eu tenho sódio, tá? Sódio tem carga positiva, ok? Então, quando tem água lá, tem H2O, o sódio, ele vai ser atraído pelo oxigênio, que é mais eletronegativo. E os cloros, eles vão ser atraídos pelo hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Esse sódio, ele vai estar envolvido por várias moléculas de água, tá? O oxigênio aqui. E o cloro também vai estar envolvido por vários
hidrogênios é molécula de água. Então, a molécula de água, ela envolve esse cátion e esse ânion, fazendo um processo que a gente chama de solvatação. Então, quando a água as moléculas de água envolvem esses cátions, esses ânions, traz mais estabilidade, ok? Esse processo é chamado de solvatação. Quando a gente fala de água, a gente chama de hidratação. Então, a solubilidade dos sólidos iônicos, ela acontece por quê? Porque ele é estabilizado. Quando os cátions e ânions se separam, o solvente ele envolve essa molécula, estabilizando, ok? Sólidos iônicos são duros, porque estou falando de forças fortes, atrativas, clivagem, sofrem clivagem, ou são quebradiços. Você pode falar clivagem ou são quebradiços. Por que eles são quebradiços, pessoal? Imagina que você tem um sólido iônico aqui em A. Aí em B, você vem e exerce uma força aqui, ó. Exerce uma força em B. Quando você exerce essa força, as moléculas elas vão deslocar. Quando ela deslocar, você está vendo que carga positiva encontra com positiva, negativa encontra com negativa. Quando cargas de mesmo sinal se encontram, o que acontece? Repulsão. E quando ocorre repulsão, elas vão o quê? Se separar. Que é o que acontece em D, tá? Acontece o quê? Repulsão. Então, essa força de repulsão faz com que as moléculas se separem, ok? Por isso que ele é quebradiço. Tudo bem até aí? Aí, quando a gente vai para o estado líquido, gente, quando ele liquefaz, quando ele passa do sólido para o líquido, ou quando ele dissolve em água, o composto iônico vai passar a conduzir corrente elétrica, tá? Então, o composto iônico não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas conduz corrente elétrica quando no estado líquido. Por quê? Porque quando eu pego o composto iônico e coloco ele num líquido, ou faço a fusão dele, as moléculas começam a ficar... As moléculas não, os íons, eles começam a ter mais mobilidade. E aí sim é possível conduzir corrente elétrica, ok? Vamos falar agora de ligação covalente. Ligação iônica é baseada na transferência, ligação covalente, ela é baseada no compartilhamento, ok? Covalente, ele é baseado em quê? Compartilhamento de elétron, ok? Quem são os elementos que compartilham, gente? Ametais, ok? Então, é ametal mais ametal formando ligação covalente, ou ametal mais hidrogênio, também forma covalente, ok? Então, aqui o hidrogênio e cloro. Ó, hidrogênio só tem camada S1, como eu já falei com vocês, quando eu falei da regra do octeto. Então, ele precisa de um elétron para ficar com 2 e ficar completo. Cloro tem 7 elétrons na última camada, então ele precisa de 1. Ambos não estão querendo? Então, se ambos estão querendo, o que eles vão fazer? Eles vão compartilhar. Então, quando eles compartilham, eu formo quem, gente? O HCl, tá? E esse tracinho que existe no meio é indicativo de ligação covalente, tá? Igual o sódio. Sódio ali, o cloreto de sódio que eu falei. Eu posso ligar o cloro e o sódio através de um tracinho? Não existe isso. Ok? Não existe isso para ligação covalente. Essa estrutura aqui que eu acabei de desenhar para vocês do HCl é uma estrutura de Lewis também. Então, a estrutura de Lewis de composto covalente é diferente de composto iônico. Não esqueçam disso, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver esses dois exemplos. Flúor e oxigênio e apenas cloro aqui. Quando eu tenho flúor e oxigênio, o flúor está lá na família 7A. Então, ele tem quantos elétrons na última camada, gente? Ele tem 7 elétrons. Tá? E o oxigênio tem 6. Tá? Então, eu tenho flúor. Eu tenho flúor com 7, oxigênio com 6. Então, se o flúor tem 7, ele precisa de quanto? Precisa de 1. O oxigênio precisa de quanto? O oxigênio precisa de 2.
Então, um flúor, ele pode compartilhar com oxigênio, então eu preciso de 2 átomos de flúor, tá? Então, quando eu tenho flúor compartilhando com oxigênio, eu vou estar formando o quê? Uma ligação aqui, tá vendo? Esse círculo a gente indica compartilhamento, tá? Então, aqui eu vou ter flúor compartilhando um elétron com oxigênio, vou ficar com 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa estrutura aqui, você já pode usar ela como estrutura de Lewis, viu? Se pedir para você desenhar estrutura de Lewis, isso aqui já é válido, porque estrutura de Lewis é aquela que mostra os elétrons. Então, essa estrutura é válida. E aqui, essa estrutura aqui é a fórmula molecular do composto, OF2. Sempre o elemento que está à sua direita é mais eletronegativo, tá? Por isso que eu coloquei o flúor. Tudo bem? Cloro. Gente, você tem só cloro, aí ele só pode estar ligado a quem? Ele mesmo, é. Então, cloro, quando eles vão formar o quê? Ligação, ok? Ambos estão completos? Estão completos. Então, eu tenho quem? Cl2. Isso aqui, tracinho indica o compartilhamento do elétron, de 2 elétrons, né? E tenho aqui Cl2, que é a fórmula molecular. Tudo bem? Outro exemplo, gente, que é com carbono e hidrogênio, ok? Carbono e hidrogênio. Hidrogênio tem 1, sabe que hidrogênio tem apenas um elétron. E cloro tem quantos? Tem 4. Então, para o carbono ficar estável, ele precisa fazer o quê? 4 ligações. Então, ele vai precisar de quantos hidrogênios? 4 hidrogênios, formando 4 ligações simples, tá? Aí eu tenho quem? Fórmula molecular aqui, CH4. Fórmula de Lewis e outra fórmula que todo mundo conhece, que é a formulazinha com aquele tracinho, tá? Mas fórmula de Lewis é aquela que mostra os elétrons, então, ligação covalente, ela pode ser múltipla. Então, vamos com um exemplo aqui de ligações múltiplas, por exemplo, CO2. CO2, carbono precisa de 4 ligações, oxigênio precisa de 2. Então, o oxigênio e carbono vão fazer o quê? Dupla ligação. Ambos vão ficar completos. Não, o carbono ainda não está completo. Então, ele faz mais uma dupla com o oxigênio. Então, eu tenho O, C, dupla O. Ok? Então, aqui tem sempre uma ligação que é sigma e segunda é pi. Vou falar delas daqui a pouco, tá? E posso ter compartilhamento também triplo. Nesse caso aqui, ó, carbono ele faz uma ligação com hidrogênio, ok. Mas ainda faltam 3 para ele, não faz? Então, ele pode fazer uma tripla com nitrogênio, que precisa de 3. Ah, como é que eu sei quantas ligações o elemento vai precisar fazer? Gente, é só você onde ele está na tabela periódica, ok? Carbono, 4A, 4 ligações. Nitrogênio, 5A, 3 ligações. Oxigênio, 6A, 6 ligações. Flúor, 7A, 7 ligações. E aí, grupo 1, que é a família 1A, doa 1. Né? Grupo 2, que é a família 2A, doa 2. Grupo 3, grupo 13, ou família 3A, doa 3, ok? D e F, que são de transição, eles seguem outras regras e fazem outros tipos de ligação, que não veio o caso aqui, ok? Ressonância é um fenômeno importante, ok? Eu só vou explicar aqui por alto, que é um fenômeno que a gente vê com mais ênfase em química orgânica, ok? Então, a ressonância, gente, nada mais, nada menos que a deslocalização de elétron. É uma ligação que não é uma dupla e não é uma simples, é um meio termo, tá? Então, a gente fala que fenômeno de ressonância é quando o elétron ele está o quê? Deslocalizado, ok? Então, tá vendo? Isso aqui, ó, esses tracejados, é que o elétron está deslocalizado entre todos os oxigênios, ok? Qual a importância da ressonância? Traz maior estabilidade ao composto. Carga formal
A gente fala muito também em química orgânica. Por que fala muito em química orgânica? Porque em química orgânica fala de moléculas. E ligações covalentes, elas são as ligações que formam as moléculas. Então, a carga formal é a carga que o átomo teria se todos os pares de elétron fossem compartilhados por igual. Então, se a ligação fosse 100% covalente, ok? Então, simplesmente, essa formulazinha aqui, ó. Carga formal é o elétron de valência menos, abre parênteses, elétrons não ligantes, que são os elétrons que não participam da reação, da ligação, desculpa, mais meio de elétrons ligantes, ok? As ligações, gente, covalentes, elas são chamadas de ligações sigma e pi. O que faz com que ela seja designada como ligação sigma ou pi? É como ela ocorre. As ligações sigma, elas acontecem no eixo da ligação e a gente fala que elas são ligações frontais. Então, a sigma, a gente fala que ela é uma ligação frontal e a pi é uma ligação o quê? Lateral. Para pi acontecer, eu preciso ter orbitais P disponíveis. Ok? Ela é uma ligação lateral. Então, a ligação sigma, 3 exemplos aqui, ó. Orbital S, quando S forma uma ligação sigma, tá? Porque o eixo tá aqui, ó. Elas estão aqui no eixo, tá? Pode ser entre um orbital SS, também estão aqui no eixo, tá vendo? Também acontece em alguns orbitais P, gente, quando tá aqui no eixo, tá vendo? Ok? Quando é ligação pi, que eu não coloquei no meu exemplo aqui, ela acontece aqui na lateral, ó. Aqui. Ela vai acontecer nessa região aqui e aqui, ok? Ligações sigma são mais fortes que a pi, que elas são, como elas são frontais, elas são mais fortes. Quando eu vou quebrar uma ligação, sempre a pi quebra primeiro. As ligações covalentes, gente, elas não são como a iônica, que na iônica eu tenho CH e tenho ânion. Então, eu sei quem tem a carga positiva e a carga negativa. Já na ligação covalente, não. Mas a gente sabe que os elétrons não são compartilhados de forma igual. Senão, não precisava ter cálculo de carga formal. São compartilhados de forma desigual. Então, para a gente falar um pouco disso, a gente fala de ligação covalente polar e apolar. Ok? Você já deve ter ouvido falar de polar e apolar, principalmente quando a gente fala que semelhante dissolve semelhante, composto polar dissolve composto polar, composto apolar só dissolve apolar. Quando eu sei que o composto é apolar? Quando, gente, ocorre simetria na nuvem eletrônica. Mas o que é isso? É quando o somatório das cargas é zero. Vou pegar um exemplo muito simples aqui, ó. Tá vendo esse F3B? Flu, ele é mais eletronegativo que o boro. Então, ele puxa, ó. Puxa. Então, esses dois estão puxando para lados opostos. Então, aqui, ó. Isso aqui é soma de vetores, tá, pessoal? Então, você vai puxar uma reta aqui, puxar outra reta aqui, tá? Seria daqui para cá. E eles se encontram aqui. Então, aqui tem a reta resultante. Essa reta resultante, ela vai apontar onde? Para cima. Ok? E nesse caso aqui, ó, tem uma reta para cima. E esse fluxo tá apontando para onde? Vai apontar para baixo. Então, o somatório aqui é quanto? 0. Então, essa molécula, ela é o quê? Apolar. Outros que você já sabe que são polar. Sempre que o elemento é na forma mononuclear, ou seja, ele mesmo, F2O2, F2, ele é sempre o quê? Apolar. Tudo bem? Sempre que você tem composto que só tem carbono e hidrogênio, eles também tendem a ser o quê? Apolares. E quando o composto é polar? Quando tem diferença de eletronegatividade. Vamos pegar um exemplo aqui que todo mundo conhece. Água. Quem é mais eletronegativo? Hidrogênio, oxigênio. Oxigênio. Então, o oxigênio vai puxar eletronegatividade para quem? Para ele. Então, a resultante vai para onde, gente? Para cima. Para oxigênio, não. Então, esse composto é o quê? Polar. Porque o somatório é diferente de
Zero. Um caso interessante é a molécula de CO2, viu? O que é a molécula de CO2? O, C, duplo O. O que acontece aqui? Oxigênio e carbono. Quem é mais eletronegativo? Oxigênio. Então, o oxigênio, gente, ele vai puxar os elétrons para ele. Quando eu falo puxar os elétrons para ele, ele vai atrair os elétrons para ele. Esse oxigênio aqui, ó, vai atrair os elétrons para ele. Ok? O que acontece? Os dois oxigênios não estão puxando os elétrons para eles em sentidos contrários. Então, o somatório aqui é quantos, gente? Zero. Então, a molécula é o quê? A molécula é apolar. Ok? Quando a gente vai falando de forças intermoleculares, a gente vai voltar nisso aqui mais um pouco. Tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido o que é uma ligação covalente polar e apolar. Para fechar, vamos falar de ligação metálica. Gente, ligação metálica dos três tipos, ela é a mais tranquila, por quê? Porque a estrutura metálica, a ligação metálica, ela é feita só de quê? Metal. Quando eu falo assim, olha, só tenho ferro. Quando você tem só ferro, você tem o quê? Uma ligação metálica. O que é uma ligação metálica? É quando eu tenho os átomos, que vão formar os cátions, tá? E aí, os cátions, como eles têm pouco elétrons de uma camada, eles deixam os elétrons livres. Então, esses elétrons que estão livres, eles fazem o quê? Eles têm mobilidade. E aí, eles circulam esses compostos. E aí, acontece o que a gente chama de mar de elétrons, tá? É quando os elétrons de valência estão livres, tá vendo? Isso daqui é de valência. Livres, e eles giram em torno dos seus cátions. Tá? Então, esses elétrons, eles têm mobilidade, ok? Então, o que é uma ligação metálica? Ela acontece quando eu tenho os íons positivos, que estão nos cátions, e eu tenho os elétrons livres, ok? Que são os elétrons de valência. Tá? Então, a ligação metálica, gente, elas têm propriedades únicas. Que propriedades são essas? Que propriedades são essas relacionadas às ligações metálicas? Autocondutibilidade elétrica e térmica no estado sólido, por quê? Porque os elétrons são livres, então eles podem se movimentar no estado sólido. Então, os compostos metálicos, eles conduzem corrente elétrica no estado sólido, tá? Eles são maleáveis, são dúcteis, que é uma grande capacidade que ele tem de se formar em fios, possui brilhos característicos, ok? Então, essas características são importantes. E possui também pontos de fusão variáveis. Mas, em geral, os seus pontos de fusão são bem altos, tá, gente? Mas eles variam um pouco, porque alguns metais, eles... Ai, esqueci a palavra. Os seus pontos de fusão, em geral, são altos, dos compostos metálicos, ok? A temperatura ambiente, compostos metálicos são sólidos, ok?